Já fazia 6 anos que eu trabalhava em um crematório na zona oeste da cidade. A rotina era sempre a mesma: preparação do forno, inspeção da câmara, conferência dos documentos e a cerimônia quando havia. Nunca tive problema com o ambiente. Aprendi cedo a separar o emocional da função. A morte ali era parte do ofício. Ainda assim, havia um silêncio estranho naquele lugar. Um silêncio espesso, quase sólido, que só quem trabalha cercado de corpos entende. Naquela tarde de quarta-feira, a movimentação estava leve. Um único agendamento. Uma senhora de 84 anos, falecida em decorrência de um AVC. Nenhuma cerimônia. O corpo fora entregue diretamente pela funerária e não havia familiares presentes. O procedimento seria simples. O atestado de óbito estava assinado, a documentação em ordem, e eu já havia conferido o estado do caixão, lacrado como sempre. Entrei na sala de preparo, sozinho, como de costume. O forno estava ligado, em aquecimento, marcando exatos 980 graus. Empurrei o caixão devagar sobre o trilho metálico que conduzia até a câmara de cremação. Fiz uma pausa, como sempre faço, por respeito, e chequei mais uma vez todos os detalhes no sistema. A única entrada registrada naquele dia era dela, apenas ela. Foi nesse momento que ouvi o primeiro som. Um choro baixo, abafado, vindo de dentro da sala. Não era possível. Congelei com a mão ainda na tela do painel. Esperei. Achei que pudesse ser algo externo, talvez alguém passando do lado de fora, mesmo que a área fosse isolada e trancada. Mas o choro continuou. Era nítido. E o que me arrepiou por inteiro era o choro de uma criança. Um som engasgado, sentido, como de um bebê ou uma criança pequena. Aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo esses relatos intensos para você. Agora, respira fundo, porque a parte mais estranha ainda está por vir. A primeira coisa que fiz foi checar se havia deixado alguma transmissão ligada, algo no celular, no rádio da sala de monitoramento. Tudo desligado. Até mesmo o interfone interno estava mudo. Pensei se alguém podia ter entrado sem autorização, mas a porta estava trancada por dentro e as câmeras não mostravam nenhum movimento anormal. Eu já tinha lidado com algumas situações desconfortáveis, familiares exaltados, cerimônias tensas, mas aquilo era diferente. Era algo que meu cérebro tentava explicar de forma lógica, mas o corpo reagia de outro jeito. Eu suava frio. O ar parecia mais denso. Voltei à sala de cremação e fiquei parado diante do forno. O choro tinha cessado, mas no silêncio que voltou, algo não estava certo. O caixão parecia mais leve. Não que eu tivesse pesado, mas nós acabamos desenvolvendo uma percepção sobre isso com o tempo. Havia algo diferente. Decidi interromper o processo, que ainda não tinha começado, e verificar novamente os registros. O nome da falecida era o mesmo. Data de nascimento, 1939. Nada ali indicava qualquer anormalidade. Ainda assim, a sensação persistia. E então, quando me aproximei do forno pela última vez, ouvi um soluço, claro, firme, agudo. Uma criança, novamente. Como se estivesse dentro da câmara. A temperatura ainda não havia atingido o ponto de cremação, então abri a portinhola lateral, que permite uma inspeção visual do interior, e olhei. O caixão estava intacto, como deveria estar. Mas por um segundo, eu senti algo gelado no ar. E ali, naquele espaço aquecido, aquilo não fazia sentido. Era como se uma corrente fria tivesse passado por mim, rápida, mas muito real. Continuei tentando manter a razão. Voltei para a sala de câmeras, revisei as últimas 12 horas de gravação. Nada. A senhora havia sido entregue pelo carro da funerária, carregada por 2 funcionários, posicionada no carrinho hidráulico e encaminhada por mim. Nenhuma criança em nenhum momento. Nenhuma voz infantil gravada nos microfones de ambiente.
Mas ainda assim, eu ouvi. E ouvi mais de uma vez. Naquela noite, não consegui ir embora direto para casa. Sentei no refeitório do crematório, que apesar de pequeno e mal iluminado, era o único canto que não me lembrava diretamente da morte. Coloquei um café fraco na xícara plástica e tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido algum tipo de interferência sonora. Já ouvi histórias de rádios pegando sinal por condução elétrica, ecos vindos do encanamento, até ilusões causadas por exaustão. Mas nada explicava o que eu tinha vivido. Não só o som, mas a sensação. Aquela mudança sutil de peso no caixão. O ar frio em plena câmara superaquecida. Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro turno começar, voltei à sala de controle. Sabia que seria arriscado, mas puxei as informações internas do sistema de cremações dos últimos meses. Não é exatamente permitido vasculhar esse tipo de coisa sem solicitação formal, mas a curiosidade, ou talvez o incômodo, não me deixou em paz. Eu queria entender se aquele tipo de ocorrência já tinha sido registrada, mesmo que discretamente. Encontrei algo que me tirou o chão. A idosa que cremamos naquela tarde, segundo o sistema, havia sido mãe. E entre seus registros hospitalares antigos, havia um boletim de 1968, de um parto natimorto. Uma filha, segundo constava, que faleceu durante o parto. Isso me deixou parado por longos minutos, encarando a tela. Não havia como essa criança ter sido entregue com ela, obviamente. Era um evento distante no tempo, algo registrado há mais de 50 anos. Mas algo nessa informação me deu um peso estranho no estômago, como se o silêncio da senhora no caixão estivesse carregando mais do que a própria morte. No mesmo dia, conversei com o motorista da funerária que fez o translado do corpo até o crematório. Perguntei, sem entrar em detalhes, se havia algo incomum no trajeto, algum atraso, alguma observação da equipe. O homem já experiente deu de ombros, mas antes de encerrar a conversa, comentou algo em voz baixa. Disse que um dos auxiliares achou ter ouvido uma espécie de canto, enquanto descarregavam o corpo. Um som leve, como uma canção infantil, abafado, vindo do carro fechado. Mas ninguém deu bola, acharam que podia ser coisa da cabeça. Ninguém comentou oficialmente. A partir dali, tudo em mim começou a entrar em conflito. Eu queria manter a lógica, queria continuar tratando a morte como rotina, como processo técnico, mas não consegui mais entrar na sala de cremação com a mesma tranquilidade. O episódio mexeu comigo de uma forma que nenhuma outra situação já havia mexido. Comecei a prestar atenção demais nos sons. Qualquer estalo da estrutura metálica, qualquer apito do painel, e lá estava eu com o coração acelerado. A sensação era a de que, de alguma forma que eu não sabia explicar, algo naquela idosa não veio sozinho. Decidi tirar uns dias, coisa rara, mas necessária. Disse que era um problema pessoal e deixei o aviso no sistema interno. Passei as primeiras 48 horas tentando desconectar, mas qualquer tentativa de descanso era interrompida pela mesma lembrança. O choro abafado, frágil e insistente. Era como se meu ouvido tivesse memorizado o timbre daquela voz infantil e agora reproduzisse em looping, especialmente à noite. Uma madrugada, cheguei a acordar de um cochilo no sofá com a impressão clara de que alguém estava me chamando. Uma voz pequena, sussurrada, que vinha de dentro do meu próprio apartamento. Mas nunca ouvi meu nome, nunca palavras. Só sons de tristeza. No quinto dia, resolvi voltar. A gestão nem questionou. Meu histórico era impecável e tudo o que eu queria era retomar a normalidade, me convencer de que aquilo tinha sido um ruído mental causado pelo excesso de horas em um ambiente pesado. O primeiro dia de volta foi tranquilo. 2 procedimentos, familiares presentes, rotina certinha. Mas quando entrei na sala de cremação no fim do turno para fazer uma verificação do forno, vi que algo tinha sido deixado no chão, próximo ao trilho de aço.
Era uma boneca. Uma bonequinha simples, de pano, costurada à mão, com um vestido cor-de-rosa desbotado. Estava suja, com uma das pernas rasgadas. Fiquei paralisado. Não era um item comum de estar ali. Não fazia parte de nenhum ritual. E não havia crianças nos últimos dias. Nenhuma cerimônia com familiares pequenos. E mesmo que alguém tivesse deixado aquilo por engano, quem teria trazido uma boneca para um crematório? Peguei com cuidado, sem saber exatamente o que fazer. O pano estava frio. E o cheiro? Tinha algo levemente adocicado, mas antigo, como de roupa guardada por anos. Levei até a recepção e perguntei se alguém havia encontrado ou relatado a perda de um objeto. Ninguém sabia de nada. Voltei para casa com a cabeça girando. Coloquei a boneca dentro de um saco plástico e deixei no porta-malas do carro, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Naquela noite, tive o pior sonho desde o início de tudo. Estava sozinho na sala de cremação, com o forno desligado, e ouvia passos leves atrás de mim. Quando virava, não havia ninguém. Mas no vidro de observação da câmara, sempre havia marcas, não mãos. Marcas pequenas, de dedos, como os de uma criança tentando sair. Acordei encharcado de suor, com o som de choro ainda fresco no quarto, como se tivesse vindo da parede. No dia seguinte, uma colega que cobre o turno da noite me chamou no canto. Disse que tinha algo para me contar, mas que era melhor que eu não comentasse com os supervisores. Ela achava que estavam achando ela maluca. Contou que na última noite ouviu barulhos como passos leves dentro da sala de cremação. Disse que checou as câmeras e não havia absolutamente ninguém, mas que, em um dos áudios gravados, havia um som estranho. Pedi para ouvir. Ela hesitou, mas me mandou por e-mail. Coloquei os fones. O som era fraco, mas estava lá. Um choro curto, como o que ouvi. Um choro que só quem tem um filho pequeno reconheceria. Não era medo, não era dor, era solidão. A partir daquele ponto, parei de buscar explicações. Não porque aceitei o que estava acontecendo, mas porque percebi que a resposta talvez nunca viria. E talvez nem importasse. Tudo que me restava era tentar entender o que aquilo queria me mostrar. Voltei ao arquivo. Procurei por mais informações da idosa. Descobri que ela passou os últimos 20 anos sozinha, sem parentes próximos. E em um dos documentos da clínica onde passou seus últimos dias, havia uma anotação solta. Paciente relata sonhar com criança, mas nega ter filhos vivos. Menciona a filha que não teve chance. Com o passar dos dias, o peso daquela história começou a se tornar insuportável. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, nem no que fazia fora dali. Cada vez que entrava na sala de cremação, o cheiro do forno, o silêncio pesado, a solidão daquele lugar me lembravam daquela boneca, daquele choro, daquele vazio inexplicável. Algo naquela história tinha se instalado em mim, não como medo, mas como uma angústia profunda e contínua. Na última vez que estive lá, antes de encerrar meu turno, tirei a boneca do saco plástico e a coloquei delicadamente sobre a mesa de preparo. Olhei para ela como quem olha para um símbolo, talvez de luto, talvez de saudade, ou talvez de algo que nunca poderia ser explicado em palavras. O choro não voltou, e eu senti pela primeira vez que era hora de fechar aquele ciclo. Eu não tinha respostas concretas. Não havia explicações lógicas para o que vivi, mas aprendi que, às vezes, a morte carrega histórias que o tempo não apaga, e que o silêncio pode ser muito mais do que a ausência de som. Deixei a boneca lá na sala como uma lembrança. Saí do crematório com uma sensação estranha entre o alívio e o vazio. A vida continuava, as rotinas também, mas eu sabia que aquele dia, aquele episódio, tinha mudado algo em mim para sempre. Nem sempre precisamos entender tudo. Às vezes, apenas respeitar o silêncio já é o bastante. Se você gostou dessa história e quer continuar recebendo relatos intensos e cheios de mistério, não esquece de se inscrever no canal,
deixar o like e compartilhar com seus amigos. Seu apoio faz toda a diferença para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos assim, 100% reais e aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Fique atento, porque o silêncio às vezes esconde mais do que a gente imagina.